Muito boa noite, meus irmãos. Eu me chamo Paulo Feitosa, eu sou espírita, um estudante da doutrina espírita e praticante também. Pois bem, dessa semana, meus irmãos, não deixa de ser também um assunto muito controverso, né? Muito polêmico, que é sobre a morte. Nós vamos tratar aqui a morte. A morte no dicionário, ele tem duas colocações que eu queria dar ênfase aqui, né? Que é a interrupção da vida de um organismo e a outra, o fim da vida humana. Notem bem que os dois principais significados de morte que eu extraí do dicionário, eles trazem à tona a palavra vida. Interrupção definitiva da vida de um organismo e o outro significado, o fim da vida humana. Pois bem, meus irmãos, com isso a gente precisa, para poder entender bem a conceituação e o que é a morte, nós precisamos entender o que é a vida também. Tem que ter esse contraponto para poder a gente ter uma ideia do que é a morte. Pois bem, a vida, meus irmãos, a gente sabe que a vida humana, ou a vida de qualquer outro ser vivo, seja um vegetal, um animal ou nós, os seres humanos, ela provém da concepção de dois gametas. O camarada conhece uma moça, eles têm, né, um relacionamento amoroso e daí surge uma vida. Um gameta masculino se encontra com um gameta feminino, que são duas células. O gameta masculino fecunda o gameta feminino e a partir daí você tem a gestação de um ser vivo, de uma vida. E a partir dos fenômenos de multiplicação celular, que a gente conhece como mitose e meiose na biologia, esse ser vai se desenvolvendo. Uma célula vai se multiplicando, formando 4, e de 4 numa progressão vai formando 8, e assim sucessivamente vai se formando o ser vivo. E esse ser vai crescendo, é expelido do útero da mãe, tem toda uma vida pela frente, vive essa vida, é impelido a trabalhar, é impelido a viver em sociedade e, num determinado ponto, ele cresce, amadurece, envelhece e depois se desliga da vida física. Basicamente, a vida é esse binômio. Nasceu, cresceu, se sustentou, foi tendo um declínio e morreu. E o fim desse binômio vida e fim de vida é o nome que nós damos à morte. Agora, meus irmãos, o que a filosofia nos desafia? Existe aquela questão filosófica. O que é que nós estamos fazendo aqui? De onde que nós viemos? E para onde que nós vamos? Isso não é uma questão religiosa. Quem abriu
esse questionamento foram filósofos, pensadores. E muitos desses pensadores são de vertentes materialistas. Eles acreditam que a vida surgiu espontaneamente da matéria e depois cessa espontaneamente e não existiu nada antes e não vai existir nada depois. Já tem outra corrente da filosofia que acredita que uma célula unida à outra não tem inteligência para fazer todo esse arcabouço, a formação de um ser, de órgãos perfeitos, um funcionamento do sistema circulatório, do sistema digestivo, os órgãos se interrelacionando um com o outro, de forma harmônica. Existe uma corrente da filosofia que acredita que existe um princípio inteligente, que coordena toda a formação do corpo e o seu funcionamento durante toda a vida. E é a esse nome que várias religiões dão de espírito. Algo que anima a matéria. Para a gente poder aprender, assim de forma melhor, a diferença, é simples. Alguns filósofos franceses, eu não vou me lembrar o nome agora da pessoa que lançou, né, esse pensamento. Ele sugeriu o seguinte: pega um corpo humano vivo, qualquer pessoa inteligente, corta essa pessoa pela metade. E uma das metades do corpo você corta pela metade. E assim sucessivamente, cada metade você vai cortando metade. E vai sucessivamente. Corta, 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 corta. No final, meus irmãos, de forma indefinida, você vai, no final, separar um átomo do outro. Se isso fosse possível. E é lógico. Se você conseguir cortar uma metade da outra metade, assim sucessivamente, você vai chegar no átomo. Se você pegar um pedaço de cano de ferro e cortar ele na metade indefinidamente, você também vai chegar no momento que você vai tirar um átomo do outro. Se você arrebentar uma parede, tirar um tijolo e quebrar ele no meio indefinidamente, num dado momento você também vai tirar um átomo do outro. Conclusão, meus irmãos. Tudo é matéria. Tudo. O corpo humano tem uma estrutura de átomos, assim como um pedaço de madeira, um pedaço de cano, um pedaço de plástico, o ar que nós respiramos, um chinelo no chão. Tudo tem uma estrutura de átomo. Só que o corpo humano tem essa estrutura de átomo, mas esse caveirão aqui, cheio de matéria, tem algo que anima ele. Tem algo que faz ele construir as coisas. Tem algo inteligente movendo essa matéria. E nós, os espíritas, nós somos favoráveis a essa corrente da filosofia espiritualista. Nós acreditamos que existe sim, nos animais e nas plantas, um princípio inteligente, e nos seres humanos, como já reina a inteligência do ser humano, a gente dá o nome de espírito. Mas Paulo, o que tem a ver isso com a morte? Meus irmãos, tem tudo a ver, meus irmãos. Fora isso que nós estamos falando de vida, que um espírito está animando uma matéria, que é o nosso corpo, Jesus Cristo, em João 3,16, está ensinando para Nicodemos o seguinte: cara, para você conhecer o reino dos céus, é necessário que você nasça de novo.
E o cara, nesse momento, ele não conhecia muito bem o que Jesus estava querendo colocar para ele. Né? E Jesus falou, é isso mesmo, para você conhecer o reino dos céus, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não consegue conhecer o reino dos céus. Isso intrigou ele, ele não entendia. Hoje, sob a luz da doutrina espírita, nós entendemos que Jesus se referia, sim, à reencarnação. Você, para se tornar perfeito, uma pessoa elevada, uma pessoa digna, correta, com intelecto desenvolvido, você precisa, sim, passar por diversas situações. E numa vida é impossível você aprender. Você desenvolver a tua bondade, você desenvolver o teu intelecto, de forma a aprender diversas coisas do mundo físico e do mundo interior da nossa moral. Desenvolver paciência, desenvolver tolerância, desenvolver bondade, extirpar de dentro de nós o ciúme, a raiva. Leva muito tempo, meus irmãos, e é necessário muitas e muitas vidas para que nos tornemos essas pessoas agradáveis. Muitas pessoas com as quais nós nos relacionamos e que nós admiramos a pessoa por ser elevadíssima moralmente, elevadíssima intelectualmente, sob a luz da doutrina espírita, e nós espíritas temos certeza absoluta disto. Essa pessoa já viveu muitas vidas, para poder se depurar e ser o que ela é, esse modelo. Jesus, quando veio e reencarnou no meio de nós, até hoje a imagem dele é admirada. Esse ser já teve muitas vidas. E ele está num grau elevadíssimo. E veio nos mostrar o caminho. E esse caminho, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Meus irmãos, nós não estamos aqui à toa. Nós temos uma missão definida aqui encarnados, todos nós, que é o de evoluirmos intelectualmente e evoluirmos moralmente. Para podermos desenvolver a nossa bondade, nós precisamos extirpar de dentro de nós, tirar, expurgar os nossos defeitos. E às vezes, nós precisamos sentir na carne ou no espírito algumas coisas que nós provocamos para os outros, algumas dores. Sim, porque às vezes a gente faz alguma coisa contra alguém e não sabe a extensão da dor que esse gesto nosso provocou no outro. E as leis cósmicas e universais, elas são perfeitas. E elas são corretivas, elas não são punitivas, porque são leis de amor. Você sentindo o mal que você provocou no outro, meus irmãos, e conhecendo o quanto que foi ruim, você não provoca de novo isso. Fala, meu Deus, eu menti e coloquei aquela pessoa no enrosco. Hoje eu fui vítima do mal que eu causei para o outro e foi muito ruim. É evidente, meus irmãos, todas essas leis elas têm atenuantes. Se você trabalhar no bem, você não precisa sofrer. Você só sofre se você for teimoso. Quer continuar uma vida, sabe? De você querer provocar o mal nas outras pessoas, querer e não querer largar dessa vida. Aí, meu, você vai ter que segurar a bronca, você vai ter que experimentar o que você está provocando no outro. E às vezes dói. E às vezes a gente não aguenta. E às vezes a gente quer fugir da vida.
E a resposta para isso, meu irmão, perseverança, resignação. Você tem, vivi, nasci, vivi e saio da vida física. Você que está sofrendo, você que está passando por uma situação difícil, desenvolva sua calma, desenvolva sua paciência com você mesmo, com os outros, que muitas vezes estão colocando tropeço na sua vida. Essas pessoas um dia vão responder para a lei de Deus, assim como você talvez esteja respondendo hoje. Tenha paciência, tenha calma. Passa por tudo que você tiver de passar, sem murmurar, sem praguejar, sem lançar maldição nas pessoas que estão provocando mal para você. Existem situações com as quais nós nem sabemos lidar. Peça ajuda. Existe uma gama enorme de irmãos na espiritualidade que querem ver o nosso sucesso. Meus irmãos, me ajuda, eu estou agora num momento difícil, eu não sei o que fazer. Venha aquela calma. Ninguém fica desamparado. Se ajude, que o céu te ajuda, meus irmãos. Não queira abreviar a tua vida. Não queira fazer mal para você mesmo, pensando que essas ideias de materialista, você está sofrendo, acaba com isso. Meu. Não acaba não, meus irmãos. Você desistir da vida vai ser muito pior. Aguenta até o final, que aí depois você sai. Isso purga todas as dívidas que você contraiu com as leis de Deus. Você vem de um lugar. Existem muitas... A gente, como trabalhador espírita, meus irmãos, em sessões de socorro espiritual e de desobsessão, a gente encontra muitos irmãozinhos na espiritualidade que aprontaram um monte. Vocês também que estão em sofrimento, meus irmãos, nós estamos num planeta onde todos nós temos alguma coisa dentro de nós que faz com que soframos. Você pensa que o espírito é diferente? Talvez nós somos os piores de todos. Mas o que eu deixo para vocês? Tenham paciência. Não abreviem a vida de vocês. Tenham calma. Perdoem aquelas pessoas que fazem mal para vocês, que tentam provocar tropeço em suas vidas. Tentem conhecer a moral cristã, os ensinamentos de Jesus. Olha, se você sofre 10 e você tenta colocar em prática os ensinamentos de Jesus, esse 10 cai para 3. Eu lhe asseguro. Você vai ter uma vida muito melhor. Mentalmente e moralmente falando. A morte, meus irmãos, não existe. Existe vida o tempo todo. A vida carnal. E quando você se desliga da vida carnal, você vai para a vida espiritual, numa outra dimensão. Nós espíritas temos certeza absoluta disso. E precisamos praticar as leis de Deus, leis de bondade. Seja bom com você e seja bom com as pessoas que estão ao seu redor. Que aí você garante felicidade aqui encarnado e na espiritualidade. Tenham uma boa noite, meus queridos, e fiquem com Deus.